Sejam bem-vindos a mais um Brasil com Z, seu pitaco semanal sobre o futebol brasileiro na Europa. Eu sou a Joana Bueno, estou aqui nos estúdios do OneFootball em Berlim. Você deve ter percebido que o nosso estúdio mudou um pouquinho, são regras novas do Corona, mas estou novamente acompanhada do Léo Urnauer. Tudo bem, gente? E não vou dizer que é só do Léo, porque o Léo sabe muito, mas por enquanto vamos em duas pessoas hoje. Hoje a gente vai falar de Lyon, que a gente fala sempre, mas é porque tem muito brasileiro. Real Madrid voltou a vencer, então o Zidane ganhou aí mais um tempinho no cargo. E o Liverpool enfrentou o United de novo e dessa vez não foi 0-0, né? Eu quero dizer, antes de tudo, que tu tá famosa nas redes sociais. Eu não tenho nem roupa pra estar nesse podcast hoje, né? Nesse vlogcast. Tu tá aí dando teus pitacos em outros lugares. Eu acho que tu tinha que ter uma exclusividade com o nosso podcast, né? Eu e Ian estamos sentidos contigo. Foi por isso que o Ian não veio hoje. Foi por isso que ele não veio hoje, ele está chateado. Mas, enfim, vamos começar falando do Liverpool, do Lyon. Vamos de Liverpool, porque, né, não foi aquele 0-0 e foi eliminado o Liverpool, né? É crise, estamos sentindo falta do Jota. Qual é o problema, Léo? Você que é o nosso setorista de Liverpool. Achei que tem algumas coisas interessantes. Inclusive, eu acabei não conseguindo acompanhar todo o jogo, né? Mas eu assisti os melhores momentos e tal. Os highlights, aqueles extensos, né? E eu acho que o Liverpool pelo menos conseguiu fazer gol, que já é algo, né, diferente das últimas rodadas. Ficou 3 jogos sem marcar, né? 3 ou 4, algo assim, né? E depois do meio de semana de ter perdido a vencibilidade de 68 jogos, né, dentro do Anfield, aquilo foi algo... acho que abateu muito o grupo, abateu muito o Klopp. E perder pro Burnley é diferente de perder pro United, né? Exatamente, né? Então, eu acho que esse era um jogo para recuperar a moral e não conseguiram, né? Mas pelo menos teve algumas coisas positivas, né? O fato do Firmino ter feito uma boa partida, ele deu 2 assistências, né? O time fez gols, né? Mas, por outro lado, tomou 3, né? Perdeu pro principal rival, né? A defesa continua vazando. Então, eu acho que o Klopp falou, inclusive, antes da partida, meio que entrou né, deu uma cornetada na direção do Liverpool, que não estava querendo contratar um zagueiro. Ele disse, olha, eu não tomo as decisões, né? Não tomo todas as decisões do clube, né? Não tem como fazer isso. Então, ele disse assim, olha, eu gostaria de um zagueiro, né? Mas não sei eu que tomo as decisões. E daí, né, mostra que, tipo, ele não tem muito o que fazer, né? Ele jogou com um menino na zaga, né? O Ryan Williams, exatamente. Que cometeu um erro no gol do Rashford, eu acho que foi. Né? Então, eu acho que o time anda capenga porque o grupo tá curto, né? Ele normalmente trabalha com grupos curtos, mas essa temporada ele deu muito azar com lesões e outros jogadores também entraram numa decadência, digamos, física e técnica, né? O Mané não tá tão bem, o Salah também não, o próprio Firmino. O Lovren, né, até andou dando uma alfinetada no Liverpool. Pois é, quem diria que os torcedores, né, do Liverpool sentiriam falta do Lovren, né? Incrível isso. E acho que sim, acho que tem uma coisa que a gente tem falado nas redes sociais, né, que é muito... serve muito para esse time do Liverpool, que é muito difícil de manter um time campeão, né? E eu acho que esse que é o grande mérito, por exemplo, de técnicos como o Guardiola, né, que a gente fala, o cara não ganha Champions e tal, mas o time dele sempre ganha, entendeu? E é muito difícil tu conseguir deixar essa corda esticada, né? E assumiu a liderança, inclusive, assim, exatamente. Tem jogo ainda hoje, porque a gente está gravando esse episódio numa quarta-feira, mas tá na liderança de Exatamente, novo. Então acho que esse é um mérito do Guardiola que o Klopp não tá conseguindo fazer nesse time do Liverpool, manter a corda esticada, apesar de ter contratado bons nomes, né? Contratou o Thiago Alcântara, que jogou bem de novo, né? Mas não tá conseguindo dar aquela liga, né? Eu acho que o Liverpool, assim, para essa temporada, acho muito difícil que consiga se recuperar e ganhar esse campeonato inglês. Nem se o Jota voltar depois da lesão? Eu acho muito difícil, assim. Acho que o time não tá conseguindo entregar aquela combatividade, aquela competitividade que tinha antes, né? Era um time assim que tu olhava, o time do Liverpool não era um time muito bonito de se ver jogar no sentido plástico, né, do futebol, mas ele era muito competitivo, eles ganhavam muita bola, entendeu? Qualquer dividida tu via assim que o Liverpool, né, ganhava os seus duelos, como os técnicos gostam de usar, né? Eu acho que isso está sendo um problema agora. Enfim, falei muita coisa aqui, não fui muito sucinto, mas eu acho que é um time o time que mais está decepcionando nessa temporada, né? O Liverpool, a gente esperava bem mais. Acho que a oportunidade deles conseguirem algum título vai ser essa Champions, que também está em aberto, não tem nenhum super time jogando um alto nível de futebol, né? Então acho que para eles sonhar é aí. Né? Já que a gente está falando de Liverpool, eu já vou emendar no meu pior da semana, porque se você acompanha esse podcast há um tempo, você já entendeu que eu seco todo mundo. E na semana passada eu falei que o Alisson pegou tudo, que ele era o man of the match, que ele era maravilhoso, e não que ele não seja, né? Ele é um excelente goleiro, mas ele é o meu pior da semana esta semana. Eu acho porque ele fez o pênalti no Burnley, inclusive Exato. Foi logo depois que o podcast foi ao ar, então assim, a minha capacidade de secar ela é imediata.
E ele fez um pênalti no Burnley, perdeu a invencibilidade por causa daquele pênalti já no fim do jogo. E não que ele tenha feito uma partida ruim contra o United depois, porque foi rodada dupla, né? Mas, quer dizer, rodada dupla no futebol, né? Tomou 3 gols, né? Então... Mas tomou 3 gols e eu acho que ele não armou aquela barreira no gol do Bruno Fernandes muito bem, não. Aquela falta do Bruno Fernandes ali, ele podia ter... Tinha um espaço ali do lado da barreira que foi por ali que a bola entrou e eu achei que dava pra ter ocupado aquele pedaço ali. Exato, não, eu concordo contigo. Eu ia te perguntar até qual era o teu pior da semana, eu tava curioso pra saber. Mas aí provavelmente ele vai jogar super bem de novo depois, porque é assim que as coisas funcionam quando eu falo alguma coisa de alguém. Se eu falo mal, o cara joga bem, se eu falo bem, o cara joga mal. Eu já vou emendar o meu pior da semana com o teu, porque o meu também tá na Premier League, né? Eu elegi o zagueiro Gabriel do Arsenal, que fez um gol contra. Enfim, né? Eu acho que um gol contra meio que justifica o fato de ser o pior da semana, né? Eu não gosto, às vezes, de criticar tanto os jogadores, mas... O meu voto de pior da semana vai pro Gabriel. Ele até vem fazendo uma boa temporada, né? Ele já é titular, mas muito porque o Arsenal precisava de alguém na defesa, tem muito novo, né? Também, também, né? Tem super potencial aí pra daqui a pouco pegar uma seleção brasileira e tudo, mas ele hoje eu não vou dar um desconto pra ele. E bom, sobre os melhores da semana, quem você acha que a gente pode comentar nessa semana? Eu vou manter pela minha segunda semana seguida o Arthur da Juventus, né? E muito pelo fato dele ter marcado o primeiro gol dele com a camisa bianconeri, né? Foi no jogo contra o Bolonha no fim de semana, no domingo, né? Ele recebeu um passe que o Cristiano Ronaldo chutou de fora da área e a bola desviou e entrou, mas enfim, é o primeiro gol dele, é uma coisa que a gente cobra muito dele na seleção, né? Que ele chute a gol, que ele seja esse meia que não fique só ditando o ritmo do jogo, seja um pouco mais incisivo, né? E ele deu alguns passes, uns lançamentos super bons, assim, durante o jogo, fez uma ótima partida. Né? Então eu vou com ele pro melhor da semana, porque é um cara que tá merecendo esse reconhecimento, né? Foi para um futebol totalmente diferente do estilo dele e tá aí conseguindo começar 2021 com o pé direito, né? E pra ti, quem foi o... Bom, o melhor da semana, na verdade, no final de semana eu fiquei, assim, completamente convencida pelo Marcelo, do Lyon, que... Zagueiro que faz 2 gols, né? Zagueiro que faz 2 gols num clássico com a rivalidade que tem o Saint-Étienne e Lyon, você precisa tirar o chapéu pra esse cara, né? Pois o meu time brasileiro tomou 5 gols do rival há alguns anos e eu confesso que me deu um pouco de gatilho naquele jogo. Pois é. E o Marcelo, na verdade, ele é titular do Lyon desde que ele chegou, já tem 4 anos, assim, titular indiscutível, ele é muito regular, ele vem fazendo boas temporadas, uma atrás da outra. É um cara que às vezes a gente não fala tanto porque não tem essa mídia toda, né? Não é um Casemiro, não joga no Real Madrid, mas vem ganhando destaque, o Lyon vem ganhando destaque, a gente menciona o Lyon sempre aqui, né? E eu acho que ele fez uma excelente partida. Só que aí depois, na rodada de meio de semana, eu mudei um pouco meu voto, então eu vou com 2 essa semana. Eu vou falar também do Mauro Júnior, que provavelmente ninguém conhece, então na semana que vem vai ser aquele cara que vai mal. Eu não vou nem te contestar, porque eu nem sei quem é Mauro Júnior, né? Mauro Júnior ninguém conhece, porque ele saiu do Brasil muito cedo e foi para as categorias de base do PSV Eindhoven, na Holanda. Chegou a ser emprestado na temporada passada por Heracles, também da Holanda, para ganhar experiência. E esse ano o PSV trocou de técnico e ele pediu o Mauro Júnior de volta. Ele é um meio-campista ofensivo, mas que vem jogando em qualquer lugar do campo. Inclusive, começou a temporada na lateral esquerda, jogando muito bem. Ainda não é titular indiscutível, tem 21 anos, tá desenvolvendo o futebol dele ainda. Mas ontem ele entrou aos 77 minutos, ou seja, já no finzinho do segundo tempo. O PSV jogava com um time bem mais fraco, que é o FC Emmen. Só que não conseguia furar a retranca do Emmen. E aí ele entrou aos 77 e ele fez um gol e uma assistência, com 13 minutos em campo. Acho que justifica a tua escolha. Então eu tava entre o Marcelo e o Mauro Júnior, eu falei, eu vou com os 2, porque é bom que eu já seco 2 pra rodada seguinte, entendeu? Pois é, vocês têm que depois cobrar a gente do Mauro Júnior, vão começar a acompanhar pra ver se a Joana daqui a pouco acaba com a carreira dele, né? A gente tá dando esse azar, né? E você tava falando um pouco de futebol italiano, do Arthur, da Juventus. Pois é um bom gancho pra gente comentar o clássico de ontem entre Inter e Milan, né? Que a Inter ganhou de 2-1 de virada. Teve um episódio, inclusive, uma suposta briga entre o Ibrahimovic e o Lukaku, né? Mas foi um baita jogo, né? E o Eriksen marcou um gol de falta no fim. O primeiro gol importante, digamos, dele na Inter, completando 1 ano na Inter. Que talvez saia da Inter, inclusive, né? Eu acho ele um caso muito curioso, né? Porque eu sempre achei que ele ia sair do Tottenham pra jogar no Real Madrid, né? Ele era, pra mim, um meia que tava entre os melhores do mundo. E ele foi pra Inter, que, né, é um dos grandes times da Europa, mas também não tava brigando por títulos, assim, não tava no seu melhor momento, né? E acho que ele não conseguiu se encaixar muito, né? O estilo do Conte, o Conte é um técnico que tem um esquema de jogo que é restrito a alguns jogadores, né? Eu acho que o Eriksen não se encaixou.
E ele tá nesse limbo, assim, meio perdido, conseguiu fazer um gol ontem num clássico, acho que pode dar um boom, assim, na carreira dele, né? Não sei, torço pra ele, porque eu acho que é um cara com muito, muito potencial, né? Joga muito. Pois é, fez ótimas temporadas pelo Tottenham, muito bom de bola parada. E o Milan em 2021, né, tá meio capenga de novo, né? O Ibrahimovic foi expulso ontem, né? Então... Se os nossos melhores e piores da semana fosse também com jogadores internacionais, Exatamente. Ele tava no dos piores, Mas ele meteu né? um golaço, deu um chute de fora da área, ou meio que na entrada da área ali, que deixou o goleiro paradinho, então... Tava nos melhores e nos piores. Exatamente, tá nos melhores e nos piores. Mas foi um grande jogo, né? Eu acho que no fim de semana, inclusive, a Inter tropeçou, empatou em 0x0 com a Udinese, o Milan perdeu em casa para a Atalanta 3x0, né? E então, que eu tô meio curioso desse campeonato italiano é que eu acho que eles estão deixando a Juventus chegar, entendeu? Né? Acho que eles têm que abrir o olho porque, né, o Milan e a Inter estão liderando, a Juventus está um pouquinho atrás, mas se eles começarem a dar essas mosqueadas aí, uma hora a Juventus chega. A Juventus está se acertando, né? Querendo ou não, o Arthur, a gente tem falado que deu uma ajeitada no meio de campo da Juventus, que é o que estava sendo meio capenga essa temporada. Então eu tô curioso no campeonato italiano para isso. Acho que vai ser muito disputado, né? Diferente de outras temporadas, vai ser um campeonato muito disputado. Eu ainda coloco as minhas fichas que a Inter de Milão vai ser campeã, né? Não sei o que tu acha. Eu achava a Inter também já no ano passado, pelos investimentos todos que fez, pela dupla Lukaku e Lautaro, que assim, a gente até foge um pouco do tema brasileiro, né? A Inter, na verdade, nem tem brasileiro esse ano, mas Lukaku e Lautaro, assim, talvez seja o quê? A melhor, ou top 3 das melhores duplas de ataque desse ano, do ano passado. Jogam muito, eu sou muito fã do futebol do Lautaro Martinez, inclusive, acho que talvez ele não fique mais na Inter no ano que vem. Mas já no ano passado a Inter decepcionou também em competição europeia, quer dizer, na verdade foi até a final, mas perdeu. Esse ano não se classificou para a fase de mata-mata. Tá morrendo na praia, né? Então tá morrendo na praia. Então, como o Milan vinha muito forte desde que trocou de técnico já na temporada passada, eu tava achando que de repente o Milan podia ressuscitar essa temporada, mas aí também, né? Já tomou um 3x0 da Atalanta, o Ibra agora vai ficar suspenso. Bom, se bem que foi Copa Itália, né? Então não sei se a suspensão da Copa Itália vai pra Série A. Pois é, eu confesso que eu também não sei os nossos... Vocês podem participar e nos tirar essa dúvida aí, porque a gente não... Quem souber, escreve nos comentários no YouTube, porque a gente não sabe que cada competição é uma coisa. Eu acho que o Milan tá jogando com uma corda muito esticada, né? É um grupo que, né, tá jogando o máximo que pode jogar, e diferente da Inter, né, que tem como melhorar, né? Então, por isso que eu aposto na Inter, né? Eu acho que o Milan tem um time de muitos... Eu já falei isso outras vezes aqui no podcast, acho que tem muitos jovens interessantes pra gente observar pro futuro, né? O Rafael Leão... o Romagnoli, que já não é mais um garoto, mas também é um zagueiro jovem. O Donnarumma, que também está há muito tempo aí, mas é um grande goleiro, né? O Theo Hernandes, lateral esquerdo, né? O Benacer, que foi eleito o melhor jogador da Copa Africana, eu acho, na última Copa Africana, pela Argélia. E, enfim, a gente tem que observar bastante esse time do Milan, mas eu acho que eles estão naquele momento assim que a corda tá muito esticada, não consegue mais passar daquilo, né? E eu já aproveito, inclusive, já que tu falou do Lautaro Martinez, né? Uma coisa que eu achei curiosa dessa temporada é que parou um pouco as especulações acerca dele no Barcelona ou no Real Madrid, né? Os dois times pararam um pouco de se falar nele, né? Então, enfim, tu acha que ele tem... que ele vai... Essa temporada não está sendo tão boa, né? A temporada dele não está sendo tão boa quanto ano passado, mas tu acha que o Real Madrid e o Barcelona vão fazer um investimento aí para tirar ele da Inter agora no verão? O que tu acha? Eu acho que o Real Madrid vai fazer um investimento, isso é fato. E aí ele vai decidir se ele vai pro Mbappé, que acho que é o preferido do Zidane, inclusive, se vai pro Haaland, que vamos combinar que o Haaland acho que é o preferido de todo mundo, né? Até porque ele não sai por um valor tão caro, tá no contrato dele com o Borussia Dortmund para não sair tão caro, porque, na verdade, foi comprado por um valor até meio baixo, né? Ou pro Lautaro. Então... Eu acho que a preferência do Zidane é pelo Mbappé, mas aí depende um pouco do Paris Saint-Germain e de se o Messi, de repente, vai para um Paris Saint-Germain. Então, acho que na próxima janela de transferências, essa tá um pouco meio fria. Vai ter um dominó, né? Vai ter dominó, vai ter aquele efeito escala. Um vai para cá, para esse vir para cá, para esse vir para cá, para esse vir para lá. O Barcelona precisa de gente ali, isso é fato. Pois é, mas ontem já teve uma notícia, né, de que o clube tá devendo para todo mundo. Não tem grana, tem eleições esse ano, tá com uma política muito inflamada. Então, assim, o Barcelona pode... A gente não espera tudo do Barcelona, né? Qualquer coisa ali pode sair, a gente não vai ficar surpreso. O Barcelona vai virar o novo Cruzeiro ou não? Não fiquem bravos comigo. Acho que é um pouco demais. Os cruzeirenses aí. Mas, não, acho que é até legal a gente falar do Barcelona, falar do Real Madrid, né? Porque o Messi vai voltar hoje, tem jogo contra o Rayo Vallecano. E o que tu acha? Vai conseguir vencer?
Eu acho que a gente até comenta em todos os episódios, né, porque isso é recorrente, que tanto o Real Madrid quanto o Barcelona são muito instáveis e são muito irregulares ao longo dessa temporada, mas Rayo Vallecano eu acho que dá para passar. Não há, até porque o Barcelona já teve o alerta ligado do Real Madrid e do Atlético de Madrid serem eliminados por times menores. O Rayo Vallecano não é da terceira divisão, ou quarta ou quinta, ele é da segunda, inclusive, e está indo até bem na segunda divisão. É um time que passou muitos anos na primeira, mas é um time muito modesto, então realmente é difícil você competir. Mas acho que o Barcelona vai ligar esse alerta, o Messi volta, então não acho que vai ter muita dificuldade. Mas, como eu tô secando todo mundo, amanhã pode ser um 3-0 Rayo Vallecano, coloca nos comentários e fala lá, Joana. Assim, é pra você apostar contra, Jagger, né? É o novo Mick Jagger. Eu também tô curioso pra ver esse jogo. Eu acho que um cara que tá crescendo muito essa temporada é o Dion, né? Ele tem jogado muito bem, né? Tem feito gols, né? Tá agora num esquema de 4-3-3 o Barcelona, que tem privilegiado ele. É um cara que sofreu um pouco na primeira temporada, assim, todo mundo falava, ele veio daquela escola holandesa, né, do jogo de posição, que o Cruyff gostava, mas ele sempre foi um cara que gostou muito de estar perto da bola, né? Então ele que sofria muitas críticas a respeito disso, que ele não fechava muito com o estilo de jogo, digamos, a cultura Barcelona de jogar. E agora ele tá mudando isso, né? Acho que ele tá com mais liberdade, tá conseguindo mais atingir todo o potencial que ele tem, que é um puta de um jogador, né? E ao contrário das transferências que o Barcelona costuma fazer, um cara jovem, um cara pro futuro, né? Um investimento a longo prazo, diferentemente de um Griezmann, por exemplo. Se a gente for pensar e for olhar para esses jovens que o Barcelona tem no elenco, tem muita gente interessante, né? Tem o Dion, tem o Pedri, tem o Trincão. Puig tá indo super bem. Exatamente. Tem um outro menino que joga o Ansu Fati, que se machucou, né? Tô me sentindo velho aqui falando um menino, né? mas então tem jogadores interessantes assim para marcar uma nova era, né? Eu acho que o Messi pode ser o catalisador disso, né? Alguns jogadores específicos, mas ainda tá aquele time capenga, assim, falta um centroavante, né? Eu acho que isso é claro. Eu se fosse, né? Eu na minha modéstia aqui, se fosse dirigente do Barcelona, né? A gente costuma falar como é fácil ser dirigente do Barcelona, né? Tem um monte de dinheiro, investe lá em qualquer um. Mas eu venderia o Griezmann, assim. Eu acho que não é nem por ele não estar jogando bem, acho que ele melhorou bastante, mas o time precisa de dinheiro e não encaixa no perfil do time, não encaixa no perfil do time, e ele é um cara que daqui a pouco tem bastante mercado numa Premier League, né? Pode ir para um Arsenal da vida, para o próprio Liverpool, então e tentar manter o Messi e trazer um desses atacantes aí da nova geração, Lautaro, o próprio Haaland, né? Que se falou, né? Eu ouvi umas especulações de Agüero no Barcelona, daí seria um absurdo, né? Mandaram embora o Suárez e trazer o Agüero, daí não faz sentido. Aliás, que o Suárez estava fazendo o quê? Voando no Atlético de Madrid, né? Exato. Só para sacanear o Barcelona. Mas, por outro lado, o Real Madrid, né, depois daquela semana desastrosa, voltou a vencer, né? Tu que eu sou especialista em Liverpool, tu é nosso especialista em Real Madrid, né? O que tu pode contar pra gente aí do Real dessa semana? A gente fala muito de Rodrigo e Vinícius, né? Porque tem um pouco a ver com essa renovação do Real Madrid, são os caras novos, são os caras que vão levar o Real Madrid para um próximo patamar, né? Mas eu queria destacar a atuação do Casemiro, porque o Casemiro fez o primeiro gol do jogo, inclusive. Ele bem goleador para um meio-campista defensivo. E por mais que o Real Madrid não esteja indo bem e a gente fale que o time precisa dessa renovação, que o Barcelona também precisa e o Casemiro já está lá há um tempo, o Casemiro foi peça fundamental. Eu acho que ele foi a peça, inclusive, fundamental naquele tricampeonato da Champions do Real Madrid alguns anos atrás. Ele dava a liga pro time, né? Ele é que dava essa liga pro time, exatamente. Tudo bem, o Kroos é maravilhoso, não erra passe, o Modric foi eleito o melhor do mundo, tinha o Cristiano Ronaldo. Então, assim, é óbvio que a gente não vai duvidar, né, da categoria, da classe desses caras, mas o Casemiro, ele que dava essa liga, ele que dava segurança pro Kroos e o Modric irem pra frente. Pouco falado, né? Desculpa até te interromper, mas pouco falado pelo futebol que ele joga, né? Pouco falado pelo futebol que ele joga. Por quê? Porque é um cara que não tem muita mídia, é um cara que joga numa posição que a gente não valoriza tanto, né? O brasileiro gosta de futebol ofensivo, gosta de Cristiano Ronaldo, de gol, de Rodrigo de Vinícius. Então ele joga no meio de campo mais defensivo, ele é aquele xerifão, né? Mas ao mesmo tempo, assim, eu me lembro até 1 ou 2 anos atrás, a gente teve uma conversa no podcast inglês, inclusive, para eleger os melhores jogadores dos últimos anos. E eu elegi o melhor brasileiro dos últimos anos, o Casemiro. Porque eu acho que o Casemiro fez mais nos últimos 5 anos do que o Neymar, por exemplo. Eu não vou duvidar frases fortes do podcast. Do talento do Neymar. A gente não estava falando de talento, mas eu acho que quem jogou mais
foi o Casemiro. Qual é a opinião que tu vê, assim, que os nossos colegas do OneFootball das outras mesas, né, das outras línguas, eles têm do Casemiro? Tu acha que eles valorizam mais que o brasileiro? Eu acho que valorizam mais que o brasileiro. A mesa espanhola, a galera que acompanha mais o Real Madrid e tudo mais, eu acho que eles valorizam bastante o Casemiro, porque é um cara que ele é muito, também, assim, leal, sabe? Você não vê ele óbvio que ele vai tomar um cartão, vai fazer uma falta mais dura de vez em quando, porque é a posição dele. Mas você não vê ele ele tendo com maldade, sabe? E ele tem também um bom passe, apesar dele ser um cara mais defensivo, não ser o Kroos que vai distribuir o jogo, ele tem um excelente passe, ele tem um ótimo chute de fora da área, faz muito gol com uma bola assim com efeito. Eu até achei que de repente, quando eu não acompanhei o jogo, então fui ver os highlights, aquelas meia hora de highlights depois, né? E eu tava achando que de repente o Casemiro tinha feito um gol desse. Não, foi de cabeça, ou seja, ele é versátil, ele faz gols, vários tipos de gols diferentes. Então eu acho que eles reconhecem isso mais do que a gente. A gente tem essa coisa do futebol arte, do futebol brasileiro e de valorizar muito os atacantes, o meio atacante, que não é ruim, né? Mas a gente esquece um pouco às vezes do volante, sabe? Do volantão, do xerife. Não, eu concordo contigo. Eu sou fã do Casemiro. Achei que, inclusive, a gente perdeu aquele jogo contra a Bélgica na Copa porque ele não estava em campo, né? Exatamente. Isso foi uma dificuldade. Eu gosto também bastante do Fernandinho, mas ele tem uma característica um pouco diferente, né? Aquele cara que é que nem o Fabinho e o Casemiro que limpa a jogada, né? Tá lá. O Fernandinho é mais um segundo volante, entendeu? E aí eu achei que nessa Copa a gente não tinha um substituto pro Casemiro, não tinha um cara que jogasse na posição dele. Do mesmo jeito que ele joga. Exatamente. E o Fernandinho ficou um pouco perdido no posicionamento. Acho que o Brasil fez um grande jogo, né? Estamos falando de 2018, né? Mas acho que o Brasil fez um grande jogo aquele dia, mas faltou o Casemiro, né? Se a gente tivesse o Casemiro, acho que a gente podia ter ganho da Bélgica. Pois é, mais um argumento para corroborar com o fato de que ele foi o melhor brasileiro dos últimos 4 ou 5 anos, ou talvez até um pouquinho mais. Exatamente. Mas tivemos outros brasileiros, inclusive recentemente a gente elogiou e agora secou, então de repente pode ser que ele jogue bem no próximo fim de semana, o Matheus Pereira. O Matheus Cunha, que começou a temporada do Bayern, do Hertha Berlim voando. Ele fez 6 gols em 8 jogos, que é uma média, né, meio Lewandowski, vamos dizer assim. Tava muito bem, né? Tava muito bem. Não vem jogando muito bem. O Hertha, na verdade, não vem jogando muito bem. E, inclusive, perdeu o pênalti numa derrota de 4-1 em casa pro Werder Bremen. E caiu todo mundo, né? Caiu todo mundo. O técnico foi demitido, então o planejamento europeu aqui, os clubes europeus, eles também dão uma brasileirada às vezes nas administrações, né? Caiu todo mundo. Você acha que de repente com um técnico novo, com um diretor esportivo novo, que muda alguma coisa e ele volta pro melhor futebol dele? Eu acho que sim. Acho que daqui a pouco seria bom pra ele uma nova transferência, né? Ele sair no mercado de verão, ir pra um time maior, com mais visibilidade, assim, que tem um futebol melhor, né? Ele tava carregando bastante o Hertha, né? Muito, né? Nas então, costas. Eu acho que esse que é o problema. O time caiu e às vezes ele talvez não conseguiu manter aquele nível porque ele é um só, né? Não dá pro cara resolver tudo, né? Acho minha opinião é um pouco superficial, mas eu acho que serve para esse caso, né? E aí, bom, agora sim o Matheus Pereira, que foi outro que eu fui elogiar, e aí agora o quê? O West Brom tomou de 5 do Manchester City. A gente tá brincando com essa coisa de secar os jogadores, mas é impressionante essa semana, né? Além de todos esses que tu já citou, teve o Mbappé também, que eu fiquei falando mal no outro podcast. Tá vendo? Não sou só eu que Exatamente, né? Eu acho que eu fui o pior da semana, o pior brasileiro da semana, né? Posso bom, me dar esse título? nós, eu acho. Tá, mas o Matheus Pereira que tu tava falando, tomou de 5, né? Tomou de 5, mas foi do City, aí a gente perdoa, né? Porque é West Brom numa ponta, o City na outra, então não foi assim tão inesperado. 5-0, uma grande partida do Gundogan, né? Outro meia que a gente não costuma elogiar muito, mas que tá sempre lá fazendo os seus golzinhos, jogando bem, né? E assim, além do Gundogan e além de também o Firmino, que a gente comentou já, que jogou bem, na Premier League a gente teve também o Rafinha, que veio do Rennes para o Leeds United nessa temporada, e o Leeds que fazendo sua primeira temporada na Premier League em 16 anos, eu acho, né? Que na verdade depois de 16 anos longe da Premier League. E um cara também mais desconhecido, né? Um cara que também não tem tanta mídia e tá começando a aparecer agora. Gol duplamente brasileiro, como foi, por exemplo, o gol do Real Madrid na semana passada. Não totalmente brasileiro, né? Porque na verdade, o Rodrigo, ele é como o Thiago, a gente é brasileiro ele, porque ele também é espanhol. Mas é brasileiro, né? Mas foi assistência de Rodrigo, gol do Rafinha. Tem um belo futuro pela frente, né? O menino tem o quê? 24 anos apenas. Primeira temporada na Premier League. Não, e tá num time que tem um futebol, querendo ou não, ofensivo, né? Um técnico que fala uma língua mais perto da dele, então acho que pode se desenvolver bastante. Inclusive no início do ano, quando o Rodrigo saiu do Valência para jogar no Leeds, eu fiquei muito surpreso, né? Pô, o Leeds com poderio financeiro para tirar um jogador do Valência, né? E o próprio jogador querendo sair, né?
Então, interessante, né? Acho que o Leeds é um time bem interessante pra gente acompanhar mais a Premier League, assim, né? Tem o Bielsa, né? Tem esses 2 brasileiros. Vou ficar mais de olho. Confesso que eu não acompanho muito eles, mas vou começar a ficar de olho. Vai ficar de olho pra gente ver se a gente seca alguém lá Exatamente. também. E por outro lado, também teve uma outra dupla brasileira que jogou, né? Que foi o Lucas Moura e o Carlos Vinícius no Tottenham, né? Fizeram 4-1. Eu tava olhando até as estatísticas dessa partida no SofaScore. E o Lucas Moura foi eleito o melhor em campo, né? Ele deu uma assistência pro gol do Bale, não chegou a marcar, mas fez uma boa partida, né? Então, quem sabe aí tá uma recuperação do Lucas Moura, ele pode aparecer agora no jogo do meio de semana, amanhã, quinta-feira, exatamente. Tem Liverpool e Tottenham e Liverpool, na verdade. Quem sabe ele aparece no time titular, né? Mas aí tem que ver se contra o Liverpool é diferente do, como é o nome do time? Wycombe Wanderers. Pois é, mas eu fico pensando que eu acho que ele seria justamente um jogador para enfrentar o Liverpool, né? O Liverpool joga com uma linha defensiva tão alta, ele tem muita velocidade, né? E tem força também para brigar com os zagueiros, então eu se eu fosse o Mourinho, eu apostaria nele. Acho que é um cara que poderia fazer trazer um estilo, um estilo de jogo um pouco diferente, porque o Tottenham não vai ficar tanto com a bola, né? A bola vai ficar mais com o Liverpool, apesar de o Tottenham jogar em casa. Então, por que não ter um jogador mais de contra-ataque para se unir ali ao Son e ao Harry Kane, né? Eu acho que a presença do Lucas Moura no time vai ser essencial, no elenco, na verdade, vai ser essencial, porque começa agora, por mais que a gente já fale sempre que a temporada ela tá meio intercalada, os jogos meio pertinhos todos, tá ficando mais ainda, né? Então, assim, a gente já viu essa semana tendo a Premier League com a FA Cup, com tudo, os times ingleses jogaram 3 jogos em uma semana. E daqui a pouco vem a fase de mata-mata da Liga Europa, que o Tottenham tá lá, da Champions, então vai precisar trocar mais e mais o elenco, e aí eu acho que o papel dele é essencial. E, de repente, fazer uma boa partida e entrar motivado no próximo jogo, entrar, mesmo que seja talvez no segundo tempo, num jogo contra o Liverpool, é uma motivação pro cara ser aquela peça fundamental nesse revezamento de equipe. Né? Não, eu concordo contigo, né? Sou muito fã do Lucas Moura, até me causa muita curiosidade o porquê dele não ter estourado no Tottenham, né? Eu achei uma contratação muito boa quando aconteceu, achei que foi um movimento inclusive bom para ele sair do PSG e ir pro Tottenham, mas ele não consegue engrenar, né? E eu fico pensando por quê, né? Por quê? Porque troca técnico e ele continua nesse limbo assim de ser aquele 12º jogador, ou às vezes nem isso, né? Então, vamos ver, vamos acompanhar, né? Eu acho que ele tem potencial para conseguir a vaguinha dele lá. Quem talvez não vai conseguir a vaguinha dele é o Douglas Costa, que, inclusive, essa semana já não jogou de novo, e o Hansi Flick deu uma declaração de que, segundo ele, o time está completo, dando a entender que o Douglas Costa não fica para a temporada seguinte, volta para a Juventus. O que ele pode fazer da carreira dele? Assim, Juventus é uma boa? Porque ele estava até um pouco sem lugar na Juventus. Vai voltar para a Juve, trocar de time, voltar para o Brasil. O que você acha que seria um bom próximo passo para o Douglas Costa? Eu acho que o Douglas Costa é um jogador que tinha potencial para ser um dos melhores pontas do mundo por vários anos, né? Para jogar no Barcelona, jogar no Real Madrid, chegou a ser especulado em alguns momentos. Falo isso não que a carreira dele tenha sido ruim, né? Jogou no Bayern de Munique na Juventus, mas eu acho que o suprassumo do futebol mundial é Barcelona e Real Madrid, né? Inclusive para os brasileiros. Mas o que atrapalhou para ele sempre foi a questão física, né? Foi um cara que sofreu bastante com a parte física. Lembro que na Copa do Mundo o pessoal pedia ele como titular, porque realmente ele é um ótimo jogador, né? Tem uma potência aliada ao drible que é muito interessante, né? Mas ele tá nessa baixa, né? Eu também não sei se daqui a pouco ele tá com forças ainda para jogar nesse alto nível, nessa batalha para enfrentar, né, uma concorrência de Sané, de Gnabry, depois na Juventus de Cristiano Ronaldo, né, de Dybala. Então, eu acho que para ele seria interessante ele ir para um time daqui a pouco um pouquinho menor, né? Dar um passinho para baixo. Daqui a pouco um Atlético de Madrid, com todo respeito aos colchoneiros, né? Mas seria um movimento interessante para ele, né? Um país de língua espanhola, né? Que tem brasileiros ali na equipe. Então, não sei, eu achei meio estranho essa volta dele para o Bayern, né? Acho que o Bayern não precisava muito de um jogador para a posição dele, e ele também sabia que ia para o Bayern para ser reserva, né? Porque tinha o Gnabry chegando, o Sané, não é nem questão de quem é melhor, mas é que aquela coisa, o Gnabry foi campeão da Champions, jogando muito, e o Sané... O Sané foi o maior investimento do Exatamente, Bayern, né? Então é uma situação complicada para ele também, né? Não sei se tu concorda comigo ou... Eu concordo, eu acho que está na hora eu acho que voltar para o Brasil não, até porque ele não teria um salário no Brasil, nenhum time, nem de Flamengo, nem de Palmeiras, nem de ninguém, ele acho não ia conseguir. Se ele voltar para o Brasil, ele volta para o Grêmio, né? A gente já falou isso várias vezes. Mas eu acho que ele ainda tem mercado na Europa, ainda tem mercado em times grandes, que não são o Real Madrid e o Barcelona, mas que o Atlético, como a gente falou, um passinho para baixo, mas de repente, né, um time grande ainda.
mas um time que talvez não esteja no mesmo patamar, né, de uma Juventus, um Bayern de Munique. Então eu acho que ele ainda tem mercado, e eu acho que realmente vale para ele tentar se reerguer em algum momento como titular. Talvez as lesões atrapalhem, mas se ele não tentar ser titular, né, se ele, independentemente das lesões, se ele tiver o futebol para ser titular, que eu acho que é uma coisa que ele não vem mostrando no Bayern, bem ou mal ele não está se machucando, eu acho que ele consegue se reerguer e de repente ser aquele cara que a gente pedia na Copa do Mundo, ser aquele cara que falta na seleção, às vezes no segundo tempo, mas que falta na seleção. Eu concordo com você. E o Bayern de Munique, você sabe que você assiste no OneFootball. Esse sábado tem rodada dupla, Bayern e Hoffenheim, e tem briga pelo segundo lugar, que é RB Leipzig e Bayer Leverkusen. No OneFootball, ao vivo e grátis, em parceria com o Vebet, tem comentários de Gerd Wenzel, tem narração de Dudu Monsanto, e tem também crise no Borussia Dortmund. Eu não quero nem começar a falar, porque o Borussia Dortmund é um time que me irrita muito, porque eu gosto bastante do Dortmund aqui na Alemanha, é o meu time preferido, né? Tem a questão da torcida, é um time que trabalha muito bem os jovens, né? É um time super apaixonante, assim, não torço para eles, mas eu gosto do time, né? Tem simpatia. Teve um jogaço na semana passada. Não, e assim, o que eu fico indignado é que depois vocês procurem os highlights, tá? Desse jogo. No OneFootball, inclusive. No OneFootball, pra ver os highlights da derrota do Dortmund por 4-2 pro Gladbach, né? No primeiro gol, ou no segundo gol que eles tomam, né? É uma falta que eles estão viajando na maionese, tá todo mundo viajando na defesa, e daí corre todo o ataque do Gladbach e marca o gol de cabeça, né? Então, assim, é uma desatenção que não pode um time de elite de futebol como o Dortmund cometer, entendeu? E depois tomou ainda 2 outros gols de bola parada, né? Então, cara, assim, a gente ficou decepcionado porque é um time que tem muitos bons jogadores, né? Tem aí o Haaland marcou 2 gols, o Sancho deu 2 assistências, outros também que a gente secou, né? A gente tava falando mal do Sancho semana passada. Pois é. Acho que foi até tu dessa vez, não fui eu. Mas, enfim. E não consegue engrenar, né? Então eu acho que tem um lado mental que a gente costuma não comentar muito nessas análises esportivas, né? Que a gente acha que o jogador só chega lá e performa e não é um ser humano, mas tipo... É um time que tá sem liga, é um time que tá sem alma, um time que não tá conseguindo enxergar o jogo de uma maneira, né, uniforme, assim, né? Nós queremos atacar, nós queremos defender desse jeito. Então... Nosso chanceler Gerd Wenzel disse que o Dortmund já jogou toalha. Que agora não vai brigar mais por título, que vai brigar no máximo por uma vaga na Champions, que inclusive o Dortmund está em 7º lugar, não está com vaga nesse momento. Se acabasse agora a Bundesliga, não pegava nem Liga Europa, nem classificação para a Liga Europa. Jogou a toalha, não pega e não a disputa pelo título está fora mesmo. O próprio diretor deles falou agora, não, concordo, gênero, número e grau. Eu acho que, primeiro que mas não sou eu que vou discordar de Gerd Wenzel, né, mas eu acho que o Dortmund, inclusive o diretor deles já tinha admitido isso, entre aspas, né, falando que o objetivo era a Champions League. E pra mim o campeonato alemão dos top 5 é o que já tá decidido, né, o Bayern disparou, já tá 7 pontos na frente do Leipzig e para buscar agora vai ser muito difícil, né? Acho que o Dortmund teria condições pelos jogadores, né? Mas... O Bayern teve a rodada perfeita, pegou a lanterna e todos os concorrentes perderam. Então ficou fácil, né? Exatamente. Então eu acho que a briga agora vai ser pelo segundo lugar e é só o Bayern manter, né? Como faz nos últimos anos, eu acho que tá meio decidido, né? Diferente das outras ligas, né? Que vai ter uma briga boa. Talvez o City eu ainda acredito que vai dar uma boa disparada porque é o time que tá melhor jogando na Inglaterra. Mas as outras vai ter briga até o fim. Né? Pois é, uma que tem briga até o fim, que não teve disparada, é a Ligue 1, que assim como a Bundesliga, você assiste ao vivo e de graça no OneFootball. Se você ainda não tem o aplicativo, está assistindo esse vídeo no YouTube, entra no link na descrição, baixa o aplicativo, que você vai ver. Esse fim de semana tem Lyon e Bordeaux, narração, comentários, aliás, de Mauro César Pereira. Tem também Paris Saint-Germain, tem muito jogo bom. Tá com a briga bem mais disputada do que a Bundesliga, que de repente 3 semanas atrás ainda estava um pouco, mas Paris Saint-Germain e Lille com os mesmos números de pontos, o Lyon vindo logo atrás. Acho que esse a gente pode esperar um pouco mais de briga. Eu acho que sim. O Bruno Guimarães voltou agora a jogar como titular na última partida, né, na goleada 5-0 sobre o Saint-Étienne pelo Lyon. E eu acho que o time tem condições de ficar no páreo ali com o PSG. Ainda acho que o PSG é muito favorito, né? Vou ficar bem surpreso se o Lyon for campeão. Mas eu acho que vai ter mais disputa, né? Acho que tem um time aí interessante pra gente acompanhar essa temporada, que é o Lyon. O Paris Saint-Germain deu uma crescida, mas querendo ou não, trocou de técnico, né? Isso é sempre digamos, uma bomba relógio, vai dar certo ou não vai. Acho que o último jogo foi muito bom, o PSG criou muitas oportunidades. Vai focar mais na Champions também, Exato, né? Daqui a pouco eles começam a poupar alguns jogadores na Ligue 1, eles não têm um grupo tão longo quanto tinham em temporadas passadas, né? Então acho que tem que ter olho no Lyon.
E o PSG, né, agora mudando um pouco do time, mas falando especificamente do PSG, né, a gente eu sequei na verdade o Mbappé, né, que eu falei, pô, ele não tá jogando nada, tá mal, não sei o quê, e ele fez 2 gols e ainda deu uma assistência pro Neymar, né, o time Mas criou ele não bastante. fazia gol há um mês. Então... O Icardi fez gol também, né, jogou bem, então é legal ver o PSG crescendo, né, acho que o Tuchel já tá no Chelsea até, né, que a gente nem comentou, mas eu acho que o Pochettino, ele tá conseguindo achar o estilo de jogo, tá conseguindo, né, encontrar os jogadores que melhor vão se encaixar com o que ele precisa. E tem o Neymar, que é o catalisador disso tudo, né? Então... Pois é, o Tuchel no Chelsea estava até aqui, a gente passou direto. Vamos comentar então de Tuchel no Chelsea? O que a gente pode esperar desse Tuchel no Chelsea? Porque o Lampard é um que quem secou? Daí foi tu, né? Essa fui eu. Daí foi tu. Pois é, eu acho que o Tuchel no Chelsea... o Ian trouxe um comentário muito interessante que eu fiquei refletindo durante a semana, que é o fato dele ser alemão e as principais contratações do Chelsea na temporada... Eu acho que tem muito a ver com o porquê dele ter sido contratado. Então... Porque as principais contratações não vêm jogando tão bem, inclusive. Não, o Timo Werner perdeu um pênalti no jogo da FA Cup. Pois é, então de repente eles devem estar achando assim, vai que o cara fala a mesma língua e vai colocar eles pra jogar melhor, Exatamente, né? Então, daqui a pouco, porque não aparece um Filipão no PSG, né? Já que fala o brasileiro Neymar, não, tô só tirando onda. Mas voltando ao Tuchel... É um técnico que estava nessa subida da carreira, né? Já era de se esperar que ele fosse contratado pelo time da Premier League. Eu estava só esperando para ver se ia ser o Arsenal ou o Chelsea. Eu né? achava que o Arteta ia cair antes do Lampard. E aí queimei a minha língua. Mas eu também, assim, tenho um lado, né, de crítica, assim, não tanto aos técnicos, mas aos jogadores, que eu acho que tem uma parcela de culpa nas atuações do Chelsea dos próprios jogadores, né? Eu acho que é um time que estava meio preguiçoso em campo, né? Porque a partida que eu vi deles contra o Leicester, cara, tu não tem como botar a culpa no técnico, no jeito que o time jogou, porque era animicamente os caras estavam assim, parecia as peladas que eu jogo, enfim, sabe? Eu fiquei meio indignado com isso. O desafio do Lampard é muito grande. Sempre cai nos técnicos, né? O cara não... O desafio do cara é muito grande. É um time que está passando pela renovação que a gente sempre fala que o Barcelona e o Real Madrid precisam passar, mas estão meio emperrados. Vários jogadores novos, depois de, obviamente, não poder contratar, então contratou jogadores jovens, que é para poder manter esse nível, né, e desenvolver essa galera por um tempo. Um time totalmente renovado, que meio sem perspectiva, que o Chelsea, 10 anos atrás, era Chelsea e Manchester United e só, né, na Premier League. E hoje em dia o Chelsea caiu um pouco de patamar, então é o maior ídolo. Não era um desafio fácil para ele. Eu até acho que ele começou muito bem. Eu não esperava que ele fosse trazer o time para jogar tão bem quanto jogou na temporada passada, por exemplo. Não brigou pelo título, verdade, mas classificou para uma Champions, que eu diria que no início da temporada passada estava fora de cogitação. E teve algumas atuações excelentes. Agora, com um time mais reforçado, você obviamente bota mais pressão, você espera que ele vai tirar mais dessa equipe, e não foi exatamente o caso. Eu já achei que algumas contratações ali, elas não casaram muito, né? Porque o próprio Kai Havertz, o Timo Werner, e tem o Pulisic, tem também o Ziyech, né? Então são 4 jogadores que jogam do meio pra frente, mas nenhum deles é centroavante, né? Que é o que o Chelsea tá faltando essa temporada, né? Tá jogando Giroud, tá jogando o Abraham, que meteu 3 gols até no jogo da FA Cup. E eu acho que isso cai um pouco em cima do Timo Werner. Exatamente. Por isso que ele não vem atuando tão bem. Por que eles querem o Haaland? Porque não tem o centroavante. Só que daí por que contrataram tantos meio-campistas, meio-atacantes, sendo que já tinha o Pulisic, que estava sendo o melhor jogador do time, tem inclusive o Mason Mount também, então é muito jogador para uma mesma posição, né? E não tem para aquelas posições que precisa, né? Que é a zaga, que, né, necessitava de mais um zagueiro além do Thiago Silva, um investimento, e um centroavante, né? Um cara que mete a bola pro gol. Porque o Timo Werner, ele não é aquele centroavantão, né? Ele é um cara que joga como segundo atacante, que faz aquele facão, né? Que a gente costuma dizer lá no Rio Grande do Sul. Né? Lá é facão? Faz o facão, né? Faz aquela... É uma coisa meio churrasco. Pois é, né? A gente gosta de fazer associações com churrasco, né? Mas, enfim, acho que o pessoal entende o que eu quero dizer e enfim, né? Então, aquela coisa que a gente fala, né? É fácil ser diretor de futebol de time que tem dinheiro, né? Porque os caras só despejam grana nos cofres para contratar uns jogadores que não casam, né? Como o Barcelona contratando 3 jogadores para meia esquerda. Eu até acho que o próprio Kai Havertz foi um cara contratado por uma ocasião, assim, né? Não vamos perder esse cara, que ele é uma das maiores promessas, então vamos... Antes que ele fique caro ou mais caro, exatamente, né? Mas eu acho que não é um jogador que casava muito com o que se precisava no momento, né? Então, tem essa questão do Chelsea, que também é um time que eu gosto, assim, de assistir, tem um carinho especial, entre aspas, né? Além do Liverpool na Inglaterra.
Bom, vamos lá. Vamos encerrar falando de transferência de novo? Aproveitar que a gente está falando aí de transferências. Pois é. O que a gente pode destacar de transferência essa semana, Léo? Teve alguma novidade? Olha, eu acho que o William José no Wolverhampton, né, é uma... Saiu do papel, né? Exatamente, interessante, né, o fato do atacante mexicano, que agora me fugiu o nome, Raul Jimenez. Raul Jimenez se machucou, né, fazia todo sentido essa contratação, né, porque o William José é aquele cabeceador, aquele cara que briga com a bola no alto, que distribui, né, consegue ganhar aquela segunda bola, né, então, ganhar a segunda bola não, mas conseguir deixar que os outros ganhem a segunda bola, né, então, eu acho que faz total sentido, né, o Wolverhampton que é um time que fala bastante português, é o time mais português da Premier League. E fez até também uma camisa em homenagem a Portugal, né? Exatamente, a terceira camisa exatamente. parece que é a camisa da seleção portuguesa, bem bonita. Legal, não, e outro cara também, outro brasileiro que se transferiu essa semana foi o William, né, que é ex-Inter, do Wolfsburg pro Schalke, né. Contratação até surpreendente, né, na hora que eu vi eu fiquei surpreso, assim, porque o William tava numa temporada passada ele estava muito bem no Wolfsburg, né. Mas jogando com perdeu lateral espaço, direito. né? Ele sofreu uma lesão grave de joelho, que agora eu não lembro se foi o joelho esquerdo ou o joelho direito, mas um pouquinho antes da questão da pausa ali do coronavírus, né, isso em fevereiro. E ele voltou só pra essa temporada, e daí tu sabe como é que é, né? Tu já teve uma lesão séria de joelho, a Joana é boleira, pra quem não sabe, além de ela ser uma enciclopédia do futebol, ela é boleira. E ela né? se machuca. Exatamente, ela teve a mesma lesão do Ronaldo, né? 2 pessoas no mundo tiveram essa lesão, o Ronaldo e a Joana. Nos 2 joelhos. E o William, né? Mas voltando a falar do William, então depois eu comecei a pensar assim, pô, mas faz sentido, por quê? Porque o William se machucou, né? Ele não estava jogando muito essa temporada, fez só 2 jogos pelo Wolfsburg. E ele precisa jogar, né? E o Schalke precisa se reforçar e, né? Então casou, foi um empréstimo, né? Não foi divulgado os valores dessa negociação. Mas faz sentido, né? Contratar o Huntelaar também, daqui a pouco ele é um cara que cruza bem, pode, né, dar uns passes para gol pro Huntelaar lá e o Schalke se recuperar, né? Acho que para ele vai ser interessante porque ele vai jogar, né? Ele vai conseguir, né, tá de titular, né? Então, vamos observar, né? Vamos observar. Essa janela tá fraca, mas... Ele era um bom jogador no Inter, né? Jogava muito bem, inclusive ele foi campeão olímpico em 2016, né? No Rio 2016. Depois ele teve uma situação um pouquinho controversa, que ele era um bom jogador, mas ele se envolveu num... Como é que eu posso explicar? Meio que num impasse com o clube sobre uma renovação, né? Com o Inter na época, que o Inter foi rebaixado, ele não queria ficar no clube, obviamente, né? Queria ir pra Europa. O clube não queria vender ele. Né, então ficou aquele limbo, ele voltou, jogou meio mal e tal, foi vendido, né, mas é um bom lateral, é um cara que inclusive eu acho que tem potencial para ser como o Wendel no Bayer Leverkusen, para ser um cara para ser daqui a pouco observado para a seleção brasileira futuramente, né, então tem que se observar, ele é um cara novo, ele tem 25 anos, né, tem velocidade, vai bem atrás, então vamos observar ele no Schalke. Vamos lá, e vamos observar também essa janela de transferência, que por enquanto está meio fraca, tá paradinha, mas tem mais alguns dias. Nosso próximo podcast ela já vai ter fechado e a gente pode fazer, de repente, um saudão, né, do que aconteceu, o que não aconteceu. Você pode, inclusive, deixar seus comentários no YouTube também para dizer alguma coisa da janela de transferências, principalmente envolvendo os brasileiros, que não estão, né, principalmente os brasileiros não estão se movendo muito nessa janela. Mas, por enquanto, é só. Semana que vem a gente volta com mais Brasil com Z pra você. Acompanhe a gente também nas plataformas de podcast e tamo por aí.